Olá, pessoal, boa tarde. É com grande satisfação que nós iremos fazer essa live da psicomotricidade. Uma live, um assunto muito importante, muito pertinente, né, para a atual conjuntura. O pessoal está chegando aí, a professora Polly, professora Rosinha, sejam todos bem-vindos. O professor Ricardo já está entrando. Nós vamos conversar hoje muitos assuntos aí pertinentes a essa pandemia, né? A essa corporeidade, a essa ciência que é a psicomotricidade, que muita gente ainda não conhece a fundo, né? O professor Ricardo já está entrando. Assim que ele entrar, eu vou chamá-lo. Nós vamos conversar sobre essa ciência que é a psicomotricidade, né? Recentemente foi reconhecida no Brasil. O professor Ricardo já está aí conosco. O Ricardo já vai nos aceitar. Olá, professor Ricardo, boa tarde. Olá, Marilã. Tudo bem? É um prazer imenso poder fazer essa live com você, com todo o seu conhecimento, com todo o seu... E aí a gente... Prazer é meu. Nós temos muito, né, a ganhar com esse seu conhecimento aí, com tantos anos dentro da psicomotricidade, e nós estamos juntos, né, nesse processo. Eu gostaria, professor Ricardo, que você se apresentasse entre os nossos convidados. Sim. Está me ouvindo bem? Estou. Tá? Ótimo. Então, eu sou o Ricardo Alves, professor de Educação Física. Minutinho, parece que tem uma música. De onde que veio essa música, hein? Aí. Daqui não. Espera um pouquinho, por favor, Ricardo. Tá ok. Isso. Pode se apresentar, por favor, Ricardo? Esteja à vontade. Então, Marilane, sou professor de Educação Física com toda a honra e o prazer há mais de 40 anos. Me aposentei agora na escola, né? Tenho mestrado em Educação e algumas especializações. Tenho 2 formações em psicomotricidade, uma em clínica psicomotora e uma em terapia psicomotora, uma com a Regina Morizot e uma outra com o Esteban Levin, né, em clínica psicomotora. Sou titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade e sou sócio proprietário da Curumim Psicomotricidade, junto com a Sabrina Toledo. É um prazer estar aqui com você e falar sobre esse tema maravilhoso que você escolheu. Muito interessante mesmo. Mas vamos muito lá. bacana. Posso então, iniciar eu sou falando... professor... Tá, eu vou me apresentar, Ricardo. Eu sou a professora Marilane Santos, né? Tem muitos colegas aí também que não me conhecem. Eu sou delegada da FIEP Brasil, delegada adjunta de Minas Gerais, né? Onde a gente tem aí o nosso professor querido aí, Paulo Antonelli, que é um grande mestre, ele que é o regional, e junto, né, com essa história da educação física, eu sou mestre e doutora em educação física, também tenho graduação em pedagogia e direito. As coisas vão caminhando, né? Uma graduação, um sentido, vai fazendo com que a gente busque outros sentidos. Por isso que a gente vai tratar nessa live da psicomotricidade, a sua relação com o processo de aprendizagem e o que as emoções têm feito aí ao longo da vida das pessoas, principalmente das crianças. Qual que é essa intervenção, né? Qual que é essa
dificuldade que eles têm apresentado, principalmente, né, a escola, a gente está vendo aí um sistema híbrido, algumas nem voltaram ainda, mas na clínica a gente consegue visualizar o prejuízo que está trazendo para o ser humano, principalmente para as crianças e adolescentes. Então, é essa proposta, Ricardo, que eu trouxe, né? Que quero te agradecer muito, o Instituto Curumim, no qual estou fazendo também uma formação, estou cada dia mais apaixonada pelas práticas psicomotoras, né? E a gente está junto aí para trazer essa proposta da psicomotricidade no Brasil. A Adriana está aí conosco. A Adriana é a coordenadora geral da psicomotricidade do capítulo de Minas Gerais. Eu tive a felicidade de enviar meu dossiê, porque eu também, além de eu estar, né, já afiliada na Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, eu estou pleiteando a minha formação e estar também junto com os grandes nomes aí da psicomotricidade. Mas fala um pouquinho para nós, Ricardo, o que é essa psicomotricidade que a gente tanto fala? Então, Marilane, a psicomotricidade é uma área maravilhosa, né? Já há alguns anos, desde 78, eu estudo a psicomotricidade e tento fazer dela uma nova área bem-sucedida também. Bom, começo falando, para Jean-Claude Coste, psicomotricidade é uma ciência encruzilhada. Por que ele fala que é uma ciência encruzilhada, né? Porque utiliza as aquisições de numerosas ciências constituídas já, né? Biologia, psicologia, psicanálise, sociologia, filosofia, linguística, enfim. A psicomotricidade é relativamente nova, né, em relação a algumas outras áreas. Ela tem seu início lá no final do século XIX, início do século XX, e a partir de uma interrogação médica de que alguns distúrbios motores não se correlacionavam com uma região do cérebro. Foi preciso pensar em uma nova área, né, que pudesse explicar esses fenômenos clínicos. Daí surge a psicomotricidade. Eu acho que a psicomotricidade, Marilane, é uma área fundamental na constituição do sujeito, né? Por meio dos registros do real, do imaginário e do simbólico. Trata-se de uma construção subjetiva do ser humano, no caminho do assujeitamento, por onde o próprio psicomotricista necessita passar também em sua formação, né? Por isso, para ser um psicomotricista, não basta estudar esse assunto, né? É necessário que ele faça uma formação pessoal, que inclui vivências corporais, supervisão, práticas psicomotoras, né, para que ele se organize ao máximo para compreender sua função profissional, né? Nessa característica de constituição do sujeito, a psicomotricidade se apropriou, então, de alguns conhecimentos, como disse o Jean-Claude Coste, né? Como uma encruzilhada, se apropriando desses conhecimentos de outras áreas, e ela tenta se organizar hoje, né, atualmente, mais em duas áreas, na educação e na clínica, né, ou terapia psicomotora. A gente não fala mais em reeducação psicomotora como se falava há algum tempo, né? Então, a psicomotricidade ela ajuda muito na área da educação e na área clínica também, né? Como eu falei, em cima dos registros do real, do imaginário e do simbólico, né? Característico dessa área, porque é através do corpo que isso vai ser trabalhado, que isso vai ser estimulado, que isso vai ser estimulado, né? Há bem pouco tempo se falava muito em relação ao movimento, né? Se falava muito numa psicomotricidade pautada no estudo do movimento. Hoje a gente já reconhece, num paradigma bem atual,
que o estudo da psicomotricidade é em cima do ser humano, do corpo desse ser humano, né, na sua integralidade. É aí que se situa a psicomotricidade e também se particulariza, se individualiza enquanto área, num aspecto bastante interessante. Se fala em subjetividade, né? Mas, sim, é uma subjetividade, sim, é uma questão subjetiva, mas que tem muitos fundamentos a serem estudados, muitos fundamentos que alicerçam toda essa ciência, né? Essa área maravilhosa. Eu posso elucidar assim, rapidamente sobre a questão desses três registros, né? O imaginário, por exemplo, é o conjunto de imagens ideais que guiam a formação da personalidade e da relação com o meio. Para Lacan, o imaginário aliena, pois significa ter sua essência fora de si, ter o seu modo de desejar, além de pensar, moldado por um outro, e também a própria imagem. O corpo nada tem de si próprio, né? O imaginário percebe a tudo, precede a tudo, desculpa. Ele atualiza o presente, prediz novas formas de manifestação, pois o significante sempre se repete, né? O imaginário é tudo aquilo que temos de interno para externo e vice-versa, de pensamentos, imagens, ilusões e fantasias. Isso nos faz preconceituar ou mesmo imaginar algo sobre alguma coisa ou uma pessoa e acharmos que isso é o que aquela coisa ou aquela pessoa é exatamente como imaginamos, né? Se trata, então, de um reducionismo muito grande. Só para terminar, é como dizer que alguém é feliz, né? Isso é um reducionismo extremo, pois reduzimos essa pessoa a poucas informações, numa imagem completa dessa pessoa. Com isso, a colocamos dentro do nosso imaginário. Diga. Ótimo. Eu não podia deixar de citar aqui a nossa grande querida Vera Menezes, né, a esposa aí do nosso saudoso Tubino, que é uma grande estudiosa aí do imaginário social. A doutora Vera, ela traz para nós, né? Então, olha que beleza. Minha professora na graduação, minha grande querida professora na graduação, lá na universidade. Pois é, com toda a competência, né? Ela traz para a gente essa questão do imaginário social e junta tão outros grandes autores aí. Mas a professora Vera, não posso deixar de citá-la, primeiro que é uma grande amiga, e ela faz parte da Federação Internacional de Educação Física, né? Ela é nossa amiga aí de jornadas e jornadas. Mas, por favor, continue, Ricardo. Eu tenho muita saudade da Vera. Não encontro a professora Vera já há alguns anos, há muitos anos. Tive o prazer de trabalhar com a Regina, a irmã dela, aqui numa universidade aqui em Niterói. É um prazer tê-la aqui, professora Vera. É um prazer ter todas as pessoas que estão aqui, porque eu acho muito legal as pessoas se interessarem por esse tema. E, particularmente aqui, agradeço a Adriana Munaia, agradeço muito a professora Vera. É um prazer estar aqui falando de psicomotricidade para a professora Vera, tá? E para todos aqui presentes. Mas só continuando aqui a questão do imaginário, nós fazemos isso, né, o que eu citei anteriormente, também em relação aos objetos. Criamos o imaginário sobre um carro que desejamos, por exemplo, né, reduzindo ao extremo as concepções de um carro, pois pensamos em um determinado carro e deixamos de pensar realmente no que pode ser um carro, né? O peso, largura, potência, cor, etc. Eu construo um imaginário de um carro e deixo de fora várias coisas de um carro. Mas essa é a forma como eu consigo me entender no mundo e elaborar meus pensamentos dentro do meu psiquismo, né? Já o simbólico é a palavra, é a forma de falarmos, é tudo aquilo que cabe dentro da linguagem. Quando eu falo a palavra carro, essa palavra é um simbólico. Quando falo a palavra pessoa, remeto essa palavra a várias pessoas de diversas formas. Porém, eu simbolizo todos esses tipos de pessoas em um grupo, né? Simbolizados pela palavra pessoas.
A criança começa a sua vida no real e parte para o simbólico e para o imaginário, né? Ela começa simbolizando coisas e desenvolve a linguagem, né? A fala, a escrita, desenho, todo tipo de expressão. E a partir dessas construções, ela vai construindo o imaginário. O simbólico é o significante, procurando a sua fala silenciosa no inconsciente, e o desejo, a despeito do gozo, se faz presente procurando se organizar pelo imaginário. Ele não tem um significado em si. O imaginário está para a nossa semelhança com os animais, assim como o simbólico está para o que há de mais profundamente humano em nós, né? Já o real é o terceiro, o terceiro signo, né? É a consígnia. O real é o choque dessas duas coisas, o imaginário e o simbólico. Pois quando eu junto meus símbolos com minhas fantasias, gera um real. No Seminário 23, Lacan diz que o real é o próprio significante. Diz ele que o que eu sou é aquilo que deixo transparecer sem me dar conta, sem imaginar. Por isso, meu sintoma, na realidade, é um significante, que é um real, que na realidade tem tudo a ver com o meu imaginário e meu simbólico. Aquilo que o sujeito não pode, não consegue ou não se nega a simbolizar é o real. É, portanto, um limite, a borda do centro, né? Entre ele não é a realidade, ele é o que nós temos que tirar da realidade para que a realidade se apresente para nós como uma totalidade integrada, harmoniosa e dotada de sentido. O real é aquilo que não tem sentido. Ele é o impensado, o que não é nomeado. Resiste e aparece para nós a partir de repetições e pensamentos. Por que será que isso se repete em minha vida? E não há nenhum sentido para essas repetições. Por exemplo, é uma questão que nos aparece de vez em quando, né? Elas não são nem para o bem, nem para o mal. Só que elas nos perturbam, né? Isso foi chamado por Lacan de real, né? O real não pode ser expresso, não pode ser dito. É tudo que fica de fora do simbólico e do imaginário. Porque sempre que eu expresso o real através de uma expressão, por exemplo, a verbal, né, eu já reduzi a uma coisa só, né? O carro ou a pessoa, os exemplos que eu dei anteriores, né? Quando digo que uma pessoa é feliz, eu deixo de fora milhares de coisas que essa pessoa é. E essas milhares de coisas que essa pessoa é são reais, né? Por isso, não conseguimos expressar o real. Ele não se encaixa no simbólico e no imaginário. Ele é insuportável, o real é insuportável, né? A realidade também não é real, pois a realidade são expressões simbólicas de um imaginário que eu tenho do mundo. Quando eu falo que a realidade é cruel, estou enganado, pois o cruel é o simbólico que eu crio para a minha visão das coisas, né? Eu simbolizo em relação às coisas, que o mundo é violento, o mundo sofre demais, etc, etc. Essa é a minha visão, simbolizada por mim, né? Outras pessoas veem o mundo de forma totalmente diferente, realidades diferentes, mas nenhuma é real. Segundo Lacan, o real não tem uma remota possibilidade de existir, que seria quando o sujeito não conseguisse nem simbolizar, nem imaginar. Talvez em um momento em que algo é extremamente impactante para mim, de tal forma que eu não consiga me movimentar, falar, chorar, reagir, isso seja o mais próximo ao real. Mas a partir do momento que eu chore ou fale, né, deixa de ser real, pois através desse ato, chorar, falar, eu simbolizo o que estou sentindo, deixando então de ser real. Enfim, se a gente for pensar, né, o sujeito ele é movido pelo desejo, o desejo do outro é um enigma e nós nos construímos a partir desse enigma. A linguagem ela vem representar uma falta. Essa falta é estruturante. A realidade é uma maneira de ver a coisa. É a tentativa de enquadrar o real. O real não pode ser enquadrado. Como dizia Freud, o eu não é um senhor em sua morada. Eu não consigo enquadrar.
né, o real. Isso é uma parte de como deve se constituir um psicomotricista para que ele possa trabalhar com as pessoas. Então, ele vai ter que identificar tudo isso nele, para que ele possa ver isso no seu cliente, ver isso no seu aluno, né? Enfim, a psicomotricidade é uma área que se apropria de todos esses conhecimentos para saber como agir, como olhar, né? Como se ter um olhar psicomotor e não um olhar para o motor, ou não um olhar para o gesto, para o orgânico desse gesto, né? E aí entram as emoções, que a gente vai falar daqui a pouco, entra a aprendizagem. Como é que eu faço isso na educação? Como é que é isso na aprendizagem, né? É muito interessante esse tema também da aprendizagem em relação à psicomotricidade. Uma vez que a gente tem uma aprendizagem já há algum tempo muito cartesiana, né? Vista muito de fora, vista muito num olhar docente, num olhar de diretividade, né? E aí, como eu posso ver a aprendizagem, o aprender e o ensinar de fora, né? Ô, Ricardo, muito interessante essa construção aí, essa fala, porque as Aham. pessoas têm nos abordado muito, eu tenho certeza também que você é abordado com relação a isso, principalmente nós que somos da educação física, e os colegas da educação física ficam tentando entender e me perguntam, e devo perguntar para vocês também, o que que diferencia, qual que é essa diferença, qual que é essa essa pegada, né, da psicomotricidade, da diferença da educação física. Além de tantos autores que trazem para a gente essa diferença, eu acho que você resumiu muito bem. A educação física é um olhar do movimento, né? É um olhar motor, Do é um corpo. olhar da construção. E a psicomotricidade é um olhar do eu, é um olhar do quem é você, né? A individualidade, ao mesmo tempo que na psicomotricidade eu consigo ver o meu cliente aqui, meu paciente autista, ou que tem transtorno de hiperatividade, né, que tem síndrome de Williams, síndrome de Down, o próprio, os nossos alunos, né, os nossos clientes com síndrome de Down, enfim, Então, para até aquele dito normal também, né? Não só o típico, mas também o atípico, é que é uma construção individualizada, ainda que ele esteja em grupo. O que, que pois você é, me diz disso? essa questão é bastante significativa, porque para a psicomotricidade, né, eu particularmente, eu não vejo um autista, eu vejo um ser humano, eu vejo um sujeito, entende? Que vai ser trabalhado em todas as suas possibilidades, é, em todas as suas possibilidades. Então, eu não. Necessidades, né? Sim, sim. Então, eu vou trabalhar a história desse sujeito que está impressa no corpo dele, marcada pelo outro, né? Pelo todos os outros que marcaram esse corpo, né? E com isso, eu vou trabalhar o que há de desejo nesse corpo, o que há de desejo nesse sujeito, né? E eu vejo que na formação da educação física, por exemplo, o caminho é outro, né? O caminho é um pouco mais diretivo, é um pouco mais objetivado para um devir, né? Que é mais meu do que do próprio aluno, né? Então, isso é uma demanda, né? Claro, mas para a psicomotricidade essa demanda é completamente diferente, né? Na aprendizagem, por exemplo, você está falando sobre uma questão interessante, eu vou ligar com a aprendizagem, que é um dos nossos subtemas, né? A Sim. aprendizagem numa ótica psicomotora é um processo de mudança de comportamento, né? Assim, obtido por meio da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais, ambientais. Então, aprender é o resultado da interação entre estruturas psicomotoras que envolvem o eu, o outro e o objeto, né? Então, os objetos a gente pode dizer que seriam
o ambiente, a natureza, as coisas, né? Então, isso demanda, né, curiosidade. Isso demanda curiosidade, demanda desejo de conhecer as coisas, desejo de conhecer a si mesmo e o outro, né? Então, a primeira forma de se aprender algo foi por meio da imitação. É por meio da imitação, né? E isso acontece desde o início da vida de um ser humano. A criança aprende a ser um ser humano com outro humano, né? Por isso se torna humano, né? E assim vai ganhando sua identidade. Esteban Levin, que é um grande professor de educação física também e psicomotricista argentino, nos diz que o professor ele foi formado para olhar de fora o brincar do aluno. É o que eu acho que a educação física fez na sua formação. Olhar de fora o brincar desse aluno, né? Ele precisa, então, ser formado para entrar no brincar, né? E sair do brincar com ele, com a criança, ou construindo. Não apenas ensinando. Há um ensino do ser e não do ter. Diferentemente do terapeuta, né, que entra nessa imaginação, se utiliza da transferência, ajuda o paciente a trabalhar suas questões nessa cena e volta a ser um terapeuta dando continente à organização do ter e principalmente do ser. Muitas vezes eu vejo que na educação física a gente trabalha muito essa questão do ter. O Esteban fala, inclusive, sobre isso, né? Que algumas áreas trabalham muito o ter. Você constrói toda uma perspectiva do seu aluno, do seu cliente, ter coisas, né? É preciso que a gente repense, pois a psicomotricidade trabalha essa questão do ser. O Esteban, inclusive, fala que o desenvolvimento é da ordem do ter. A estrutura, a organização é da ordem do ser. Sobre aquela organização que eu falei anteriormente, entre o real, o imaginário e o simbólico, a organização desses três segmentos, né, desses três processos, vai trazer para o ser humano uma organização, né? A gente tem, assim, na aprendizagem, várias teorias, né? Desde a Grécia Antiga, vem sendo criadas teorias de aprendizagem. Contudo, hoje, sobretudo nos meios acadêmicos, né, vários autores têm se destacado sobre essa questão da modernidade nessa situação da educação, da aprendizagem, do ensino, né? Piaget, Vygotsky, esses têm sido teóricos mais debatidos e estudados nesse sentido. Porém, existem diversos pensadores importantes que deram suas contribuições, e ainda dão suas contribuições, ao entendimento desse fenômeno de aprendizagem, né? Então... Pois é, o que que nos faz pensar, né, Ricardo? Nós estamos aí com tantos colegas da educação física e também com alguns psicomotricistas e outras áreas, né? Quando a gente fala de ser humano, todas as áreas são muito bem-vindas, né? Essa discussão ela não vai deixar de existir nunca, mas Sim. a educação física, ela prepara esse ser humano, né? A gente pega essas crianças muito pequenas na escola, e hoje tem muitos centros, né, de educação física, a própria natação, qualquer modalidade. Nós temos esse olhar do outro e da construção. Agora, a psicomotricidade, ela refina o outro, né? Ela modela, ela molda. Com certeza, com certeza. E a gente tem claro de que não se aprende da mesma forma em todos os lugares, né? Pois ela depende, a aprendizagem depende de muitas coisas que só tais comunidades vivenciam. Também não tem como a gente ensinar da mesma forma para todas as pessoas, né?
novamente o Levin, ele fala que a psicomotricidade pode vir a se estabelecer no processo inicial da educação da criança, justamente por compreender o período da infância como aquele que constitui e alicerça as bases emocionais e afetivas do ser humano, né? Isso é muito importante, porque ele está falando de tonicidade, ele está falando de um diálogo tônico, que é através desse diálogo tônico que as emoções se manifestam e que nós, profissionais da psicomotricidade, identificamos na pessoa, corporalmente, o estado dessa pessoa, o estado emocional dessa pessoa. Né, você me pediu para eu achar esse tema para essa discussão maravilhosa que estou aqui, o cérebro não para, né? A gente fica construindo coisas. Sim, sim. E aí, Ricardo, quando eu pensei dessa relação da psicomotricidade com o processo de aprendizagem e as emoções, me remeteu muito o que os meus pacientes aqui estão vivendo com relação à pandemia. E não só a pandemia, mas aí, assim, como que ele está inserido dentro desse lar, né? Do pai, da mãe, dos irmãos, e aí deixou de conviver com os pares, deixou de sair, né? Então, essas crianças, principalmente, elas estão presas dentro de casa. E aí, como é que se constrói um eixo corporal sem nenhuma base? Né? A variabilidade das bases, aí não estou falando só de bases motores, eu estou falando de bases sociais, de bases emocionais, né? Comportamentais. Como é que está isso? Como que você vê isso, Ricardo? Olha, isso muito oportuno você falar sobre isso, porque eu tenho aqui, né, uma questão bastante interessante. Todos nós aprendemos sem nos preocuparmos verdadeiramente com a natureza desse processo, né, de aprender. E todos ensinamos também sem buscarmos um suporte teórico explicativo do processo de ensino-aprendizagem, né? Isso é comum nas nossas escolas. Podemos dizer que o ensino-aprendizagem se inicia pela teoria do ensino por transmissão, lá atrás, desde o início da escola nova, né? Assim, ensino por transmissão. Essa perspectiva fortemente marcada pelas teorias behavioristas, né, da aprendizagem. Isso marca a corrente centrada na conduta, né? O comportamentalismo de Tiller, Taba, Pavlov, Skinner e tantos outros aí. Nessa perspectiva, o aluno tinha um papel educativo passivo, acrítico e mero reprodutor de informação e tarefas. Não há uma preocupação, não havia uma preocupação em ensinar a pensar. O ensino realça o saber fazer ou aquisição e manutenção de respostas desejáveis, né? Bom, isso passa. Surge nas décadas de 60 e 70, mais ou menos, uma mudança radical em relação a isso. E aí aparecem grandes estudiosos que criticam essa primeira corrente aí centrada, né, na conduta. São eles o Roger e Piaget. E aí se inaugura uma corrente centrada no sujeito. A gente não sabe ao certo se isso aí deu um resultado, se isso aí mexeu com o processo. Ah, pessoal, deu uma travada aí. Tá Quanto o Ricardo. Agora sim, mas sua imagem está travada, Ricardo. Participantes aqui. Tá bom? Isso, voltou. Voltou? Sim. Parece que está pesado, está aqui toda hora me pedindo aqui para responder uma situação sobre o número de pessoas participantes. Limitamos a frequência com que você pode realizar certas ações no Instagram para proteger nossa comunidade. Diga-nos se você acha que isto foi um engano. Aí pede para informar, mas quando eu vou
digo que vou informar, some a mensagem e aí eu não consigo informar. Porque a gente está com uma audiência boa aí. Tá, voltou aí, o professor está falando aí, o professor Cassiano. O pessoal está dando boa tarde, né, gente? O assunto está tão envolvente que eu não estou conseguindo muito acompanhar aí quem está dando boa tarde, quem quiser fazer perguntas. Nós vamos deixar também os nossos e-mails, nossos telefones, WhatsApp, Sim, para sim, vocês entrarem em contato. E a sim, sim. Federação Internacional de Educação Física, ela tem feito, né, lives aí muito pertinentes aos assuntos que são muito importantes. Inclusive, vou aproveitar vocês aí para convidarem todos para amanhã, né? Tem uma live às 17 horas, vai ser bem bacana também. Não percam, acompanhe aí o Instagram da FIEP.Brasil. E aí o pessoal coloca aí o nome da live aí para a gente não perder muito tempo aqui. Mas continua aí, Ricardo, por favor. Então, eu só terminando aqui sobre essas três correntes, né, que dão vida às tendências pedagógicas que a gente tem hoje, né, para responder o que você estava perguntando. Então, aí essa corrente do meio, aí vamos chamar de corrente do meio, rogeriana e piagetiana, fala sobre o personalismo, né, e o cognitivismo, né? E essas duas correntes a gente praticamente passou e as pessoas acharam isso um laissez-faire. Mas não foi laissez-faire, isso estava na essência das coisas. Isso é posterior a Rousseau, de uma forma espetacular, porque o Piaget deve ter estudado Rousseau, né? Assim como o Roger também deve ter estudado Rousseau. E, Com e certeza. Rousseau foi a pessoa que iniciou o processo sobre as demandas de desenvolvimento, de diferenças do desenvolvimento do ser humano. Então, veja, quando surge, mais ou menos no final da década de 80, início da década de 90, a terceira corrente, centrada no social, né? Essa já aborda uma outra forma do processo de ensino-aprendizagem. E, pasmem, que a escola não dá conta, ela volta para essa corrente dominadora, vamos dizer assim, né? Ela volta com esse desejo de ter uma mordaça em relação aos alunos, né? Eu estava assistindo uma live e a Leia Tiriba falou uma coisa muito interessante. Ela fala que essa cultura que vivemos nos macula, estrangula, né? Eu preciso experimentar-me natureza para me sentir de forma diferente. Então, quando você pergunta sobre esse desenvolvimento, né, que eu acho que foi isso que você perguntou, como se Sim, processa esse desenvolvimento? Pois é, a escola precisa. Existem aí vários tipos de tendências, né? O trabalho com desafios aos alunos, né? Como essa questão de problematização. São questões novas que apareceram aí na década de 90 e tal, mas as pessoas não se aprofundam nessas questões, os profissionais não se aprofundam nesses métodos, nessas questões teóricas. E aí eles saem fazendo, respondendo ou imitando, né, seus professores, que na sua formação, muitas vezes, eu, por exemplo, me formei na década de 70. Então, se eu estivesse ainda com toda a cabeça que eu tinha na década de 70, com todas as instruções que eu recebi na década de 70, poxa, eu estaria muito retrógrado, né? Muito atrás ainda. Pois é, o estudo faz a gente perceber, o estudo de novas tecnologias e principalmente a aplicação dessas metodologias, a avaliação dessas metodologias faz com que a gente aprofunde
e torne o nosso trabalho, torne o nosso aluno uma pessoa com mais sonhos, né? Uma pessoa com mais desejos. Né? Então, é isso que, basicamente, eu digo em relação à sua pergunta. Né? A gente tem essa terceira corrente dividida em duas situações. Uma basicamente voltada para a questão da sociedade. Né? Um dos defensores é o Libânio, quando ele diz que todo conhecimento é contraditório, pois ele é ideológico e racional. Para essa corrente, a melhor maneira de aprender é procurando uma mudança social. Né? A outra versão dessa corrente seria as relações interpessoais. Diz que o que diferencia os homens dos animais está na produção com duas qualidades. A primeira, transforma a realidade e se adapta a ela. E a segunda, usa ferramentas para transformar a realidade. Né? A ferramenta Ricardo, Ricardo, a sua imagem está travando. de aprimoramento. Você tá usando algum filtro? Porque está travando. Não, não estou usando, não. Aí a moça falou, pede ele para tirar o filtro. Agora eu acho que deu uma melhorada. Talvez você está movimentando em alguma coisa aí. Não, de vez em quando estou tentando tirar aqui essa mensagem que está aparecendo toda hora. Ah, mas a mensagem para nós ela não está aparecendo. Então, se não estiver Tá te bom, atrapalhando aí, não tem tá ok, problema não. tá Tá? ok. Essa mensagem aí não está aparecendo para mim não. Mas então, olha, o que que a gente quer, o que que a gente quer passar, né, para as pessoas que estão aí conosco, um número expressivo de pessoas, que essa psicomotricidade que nós estamos trazendo aqui, ela tem uma grande relação, né? Cada dia vai estreitar mais as nossas relações com os professores de educação física, porque é, é como se fosse uma ajuda muito grande de uma profissão com a outra, né? A psicomotricidade ela é completamente hoje da educação e da saúde. E a educação física também, completamente da educação e da saúde. O olhar que está diferenciado. E aí, uma coisa que eu queria trazer, Ricardo, que nós, professores de educação física, também, a gente precisa ficar muito atento aos nossos alunos. A gente tem mais oportunidades por ser atividades mais livres, né? A gente consegue chegar mais próximo do aluno. O brincar, ele é maravilhoso. A gente sabe que nós estamos passando para os alunos com toda a objetividade o brincar, mas eles não necessariamente sabem o que, que a gente está buscando de objetivo. Então, é muito forte essa relação do brincar com o aprendizado, né? Que é aquilo que você falou, é o aprender sem tanto compromisso, é o aprender feliz, é o aprender com verdade, né? Com o eu corporal, e buscar uma estrutura que a psicomotricidade traz do eixo corporal. Quando eu falo de eixo corporal, eu falo assim, que é uma das maiores descobertas do ser humano. Fala um pouquinho para nós desse eixo corporal. Tá sem áudio, não estou te ouvindo. Nós não estamos te ouvindo. Não estou te ouvindo.
Seu microfone deve estar fechado, o microfone. Então, pessoal, ó, enquanto o Ricardo se organiza ali, vou falar um pouquinho para vocês do que é essa prática psicomotora. A gente vê, né, nos nossos clientes como que eles se envolvem e uma dica muito especial. Cada um é único, não tem como comparar. Talvez uma grande dificuldade, não dificuldade, mas uma especificidade da psicomotricidade é que a individualidade, a especificidade da tarefa para o psicomotricista, ela é fundamental, ela é essencial. Não dá para replicar a aula, não dá para replicar nenhuma situação. Um não é igual ao outro, em hipótese alguma. Voltou, Ricardo? Está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Seu microfone deve estar fechado. Microfone. O pessoal está me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo o Ricardo. O microfone dele deve ter fechado. E realmente nós estamos caminhando aí, né, para o final da live. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vamos tentar aí ver se o Ricardo consegue responder. Continua sem áudio do professor Ricardo. Você está sem áudio, eu não estou te ouvindo, Ricardo. Alguma coisa está acontecendo aí que eu não estou te ouvindo. O seu microfone deve estar fechado. Gente, tecnologia tem disso, né? Essa coisa da emoção, essa coisa do trazer o corpo, né? Do trazer essa corporeidade, de diferenciar seres humanos, não está sendo fácil. Ricardo, realmente a gente não está te ouvindo. Você não consegue, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Que pena, gente. A live está, né, caminhando para o final. E talvez o Ricardo não esteja me ouvindo. Eu vou escrever para ele aqui se está sem áudio. Vamos ver se ele vai conseguir ler. Professor Ricardo, gente, é um grande ser humano. Eu faço uma formação com ele. Semanalmente, a gente tem debates importantíssimos. E cada dia que passa, a gente chega no consenso, né, do que é o outro, do que é o nosso aluno, do que é o nosso cliente, e como que a gente tem trazido a psicomotricidade para essas construções, né? E quem quiser conhecer mais da psicomotricidade, tem o Instagram da psicomotricidade capítulo Minas Gerais, tem Psicomotricidade Brasil, tem outros. Para quem não sabe, a psicomotricidade ela é dividida em capítulos. Então, os capítulos, né, cada estado está construindo aí, alguns nem existem ainda, e aí ninguém está nos ouvindo. Pois é, também não estou entendendo. Não sei o que aconteceu, mas não estou ouvindo você. Vocês estão me ouvindo, pessoal? E não estão ouvindo o Ricardo? Eu acho que é isso. Ô, Ricardo, você tem que sair, entra de novo. Saia e entre novamente. Isso. É isso. Vamos tentar esperar com que ele volte aí. Mas essa psicomotricidade, essa relação com as emoções, enquanto o Ricardo não volta, eu vou falar para vocês uma coisa que tem sido muito significativa no meu trabalho aqui, na minha rotina diária. Quando o meu cliente chega, né, nas sessões psicomotoras, eu consigo perceber numa grandiosidade muito grande a questão das emoções. E
quando a gente envolve, principalmente se for criança ou se for adolescente, quando a gente envolve essa criança, esse adolescente na construção do que ele é para ele, o resultado é muito significativo. Cada dia que passa, assim, eu vou dar um exemplo. Se eu coloco uma adolescente lá para fazer a caminhada na esteira, não me interessa como ele vai caminhar. O que me interessa inicialmente é como que ele vai se portar ali naquele ambiente, né? Como que ele vai conseguir fazer a execução, que tanto que aquilo ali é novo para ele, que tanto que ele está com medo, que tanto que ele está se entregando. Então, a gente consegue fazer esse trabalho do cognitivo, do emocional e do motor em um só movimento, numa só observação. E essas observações a gente tem trago assim, para as nossas sessões psicomotores muito forte. E até que o Ricardo volte, se alguém quiser fazer alguma pergunta, apesar de que nós temos aí mais 4 minutinhos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o Ricardo deve estar voltando. Eu acredito que o Ricardo é do Rio de Janeiro e eu sou de Minas Gerais. Acredito que com esse tempo muito frio, também muito vento, né? Talvez tenha aí alguma interferência nas redes sociais. Aí vamos agradecer também ao nosso presidente Almir Blum, que está aí com a gente. O doutor Almir, ele é o nosso presidente da Federação Internacional de Educação Física. Ele está solicitando aí todos vocês que assinem a lista de presença, porque vai ter um certificado. O Ricardo não está conseguindo entrar. Eu preciso que ele entre. Eu vou tentar convidá-lo aqui. Aí, eu convidei o Ricardo. Tomara que ele consiga. Aê, Ricardo, que bom. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora sim. Ai, Sim. meu Deus. Pois estava tão importante, todo mundo tão gostando tanto, mas nós vamos fazer outras lives, né? Eu quero agradecer muito todo mundo que está aí conosco até agora. Nós tivemos um público muito bom. Agradecer aí, acabei de agradecer o nosso presidente da Federação Internacional de Educação Física, o professor Almir Blum, que está aí conosco. Eu também agradeço imensamente. E vai ficar gravado. Então, Ricardo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, porque eu preciso salvar essa live. Então, ótimo. Por favor, faça as suas considerações. Então, minhas considerações finais, eu diria o seguinte. Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estão aqui participando com a gente, né? Quero agradecer a você, Marilane, pelo convite. Fiquei muito feliz aqui de estar participando com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha possibilidade de responder algumas questões online. Tá? Se vocês quiserem, pode anotar aí meu contato, é Ricardo Alves, Ricardo CLS.Alves. Vou botar aqui embaixo no... Isso, escreve aí pra gente. Vou escrever aqui. Mas assim, estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês esse momento aqui da psicomotricidade. Espera aí, só um instantinho. Isso, aí, ó, tá os dois contatos aí, o meu, que é cross.neurotrainer, e o seu, Ricardo, que é @Ricardo... Não, é Ricardo CSL.Alves. Isso, Ricardo CSL.Alves. O Ricardo, o Alves é minúsculo. Mas olha, quero agradecer e quero desejar a vocês aí uma ótima curiosidade, bastante curiosidade sobre a psicomotricidade, porque eu acho que a gente está precisando dar um salto em relação ao nosso processo de olhar o outro, né, e olhar a si mesmo, né, como pessoas importantes, como pessoas marcantes um para o outro, entende? Vou tomar a fala aqui de um grande
colega de um grande autor, um psicanalista chamado Carlos Plastino, que ele diz o seguinte, vida, né, peraí, só um instante, não é do Carlos não, isso aqui é da Leia Tiriba, desculpa, é da Leia Tiriba, estou fazendo confusão. Então vamos, ainda assim, da Leia Tiriba, é uma fala bastante interessante. Quanto mais ativo, né, quanto mais estou em meu desejo, mais potente eu estarei. Então, eu desejo que vocês tenham desejos, né? Que vocês tenham desejos de realizar coisas em benefício próprio e em benefício de outras pessoas. Só assim a gente vai ter uma luz, só assim a gente vai ter um entendimento do que nós somos e do que nós viemos fazer aqui nesse universo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e que qualquer coisa eu estarei aqui pronto para uma interlocução com vocês. Muito obrigado, Marilane, muito obrigado a todos, ok? Ô, Ricardo, eu que agradeço demais seu carinho, sua atenção. Em nome da Federação Internacional de Educação Física, agradeço você e todos aqueles que estiveram aí conosco. Eu quero convidar também, entre na página da FIEP.Brasil, nós vamos fazer um webinário totalmente online, também com certificados. Então, entrem lá, não deixem de participar. E amanhã a gente tem também uma live muito especial e não deixem de estar conosco. Quero agradecer todos os meus colegas aí da Federação Internacional de Educação Física e todos vocês que estiveram conosco. Fiquem com Deus e vamos juntos aí. Eu vou terminar para eu conseguir gravar. Um beijo grande e muito obrigada a todos vocês. Obrigado também, Marilane. Um beijo. Um abraço, Ricardo. Beijo, tchau. Tchau.